l'étage où tu avais pris des comprimés. Então, não sei se foi por Tu avais touché des histoires. Je ne sais pas comment votre histoire a été passée. Coisas, não sei como que aconteceu. Et tu as décidé Decidiu de supprimer la vie de quelqu'un. e decidiu de parar com a vida de uma pessoa. Pourquoi? Por quê? Parce que tu avais peur Porque tinha medo de ce que les gens doivent dire. do que as pessoas iam dizer. Mieux vaut avoir un problème avec l'homme que d'avoir un problème avec Dieu. É bom ter problema com o homem do que ter problema com Deus. Ce sont des péchés aux conséquences qui ne disent pas de nous. São pecados que têm consequências sem nome. Tu peux commencer à avoir des complications en ayant des enfants. Você pode ter complicações de filhos, não só isso. Les jours où tu seras normal, tu entres dans le mariage, tout ça, les enfants ne viennent pas. Em que vai ser normal entre o seu casamento. Parce que toi, tu ne les as pas aimés. Porque você não amou. L'enfant que tu veux avoir, c'est le frère de celui que tu avais tué. É aquele que, irmão daquele que você matou. C'est celle que tu avais tué. É a irmã daquele que você matou. Amen. Il y a certains enfants que tu Tem uns filhos teimosos. até o limite de la piqûre de Mesmo se você tomar o medicamento de qualquer maneira, on te donne des médicaments, on te dirige même, on fait le décrétage. Vão fazer operação. Les bébés à refusé. O neném nega. Il ne sort pas. Não sai. Et alors tu as peur Tem medo de mourir. Tu dis, de morrer. j'ai ma fille qui est à Kinshasa. Tem uma filha que está em Kinshasa. Je ne sais pas, c'était samedi, il était venu chez moi à la maison. Acho que sábado veio na minha casa. Parler avec ma femme et tout. Et puis, Falou com a minha mulher. papa, Papai, elle a un bébé. tem filho. Ce bébé-là, dès qu'il regarde sa mère, il est fâché. Aquele bebê, quando olha para a sua mãe, fica nervoso. Comment tu peux avoir un bébé qui regarde sa mère comme ça? Como porque um bebê que olha a sua mãe com a cara fechada? Fais pas des jeux avec la maman. Não, brinca com a mãe. Et puis il me pose la question, il dit, papa, cet enfant, je ne l'avais pas voulu. J'ai pris des médicaments, il ne voulait pas sauter. Ah, ma femme me dit la vérité. Il sait que toi, tu ne l'aimais pas. Você que aconteceu? Ela falou, eu não queria ele vir no mundo, eu tomei medicamento, mas não saiu. S'il n'y a pas eu réparation, então filho como você não teve reparação. Je te dis la vérité. C'est ainsi que tu vois des enfants. Os meus filhos. Il a des moyens, mais il n'aide pas quelqu'un de sa famille. Não ajuda a des gens comme ça. Demandez à la maman, quand tu étais grosse, qu'est-ce que tu as fait? Cet enfant, comment? Et toi là, tu commences à dire non, son argent, c'est un féticheur. C'est pas un féticheur, c'est pas un féticheur. Il sait que toi, tu voulais le tuer. Ele sabe que você ia matar. Tu ne peux pas manger quelque chose qui vient de lui. Você não pode comer da que vem dele. Alors ne condamnez pas facilement des gens qui nous demandent à maman, qu'est-ce qui s'est passé? Então não pode condenar facilmente pessoas. Pergunta à mãe, o que aconteceu, hein? Il y a des maladies. Tem doenças qui viennent de certains péchés particuliers. Que vêm de um pecado particular. Amen. Amém. Amen. Amém. C'est comme des histoires comme la pornographie. É como coisa de pornografia. Si les gens savaient ce que c'est que la pornographie, Si quel impact que ces histoires ont sur la santé. Qual o impacto que essas coisas têm na saúde? Mais toi, dès que il fallait passer, tu ne connais rien. Mas você não deixa passar, imagina. Ça, Não nada. c'est plus qu'un poison, la pornographie. É mais do que veneno, a pornografia. Un des plus grands problèmes de la pornographie, ça crée la dépendance. O problema maior da pornografia é que cria a dependência. La dépendance. A dependência. C'est-à-dire quoi? O que é? Tu ne peux pas te passer de cela. Você não pode passar. Tu peux venir à l'église. Pode vir à igreja. Prier. Orar, mais quelque part. Mas no lugar. C'est comme il y a quelqu'un qui te rappelle. É como alguém que te lembra. Mais tu n'as pas fait l'histoire de tous les jours. Mas você não fez a coisa de cada dia. La pornographie. A pornografia. Quelqu'un qui regarde cela tous les jours, un abonné, quelqu'un qui fait cela. Je sais
que quelque part, si tu es un homme, tu deviendras impuissant. Si tu es une femme, tu deviendras fragile. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Se você ficou dependendo dessas coisas, se você é um homem, vai ficar impotente e mulher vai ficar fugida. Il y a dans notre corps une hormone qu'on appelle l'hormone de plaisir. Tem no nosso corpo hormônio que é chamado de prazer. C'est cette hormone qu'on libère quand tu as besoin d'une femme, tout ça, ou d'un homme. C'est cette hormone-là qui est à la base de tout ce que vous sentez là. É esse hormônio que está na base do que você sente quando está com um homem ou mulher. Maintenant, toi, tu t'exposes à un écran. Então você está se expondo. C'est un écran, il n'y a personne là. Ninguém tem. C'est un écran. Ou de ton téléphone, ou seu celular. ou de ton il n'y a personne là qui est là. Aí, você está com o seu Tu peux me toucher là, il n'y a personne, c'est seulement le téléphone. Tu es là. Você está lá avec ton téléphone. Com seu celular. Tu commences à consommer des poissons. Começa a consumir veneno. La dopamine, c'est ça, l'hormone en question est libérée. Esse hormônio em questão está Dans liberado. le vide, pour rien. No vazio, sem nada. Tu trouves satisfaction. Você acha a avec une femme qui n'est pas là. Com mulher que não está presente. Avec un homme qui n'est pas là. Com homem que não está presente. Tu es lié à quelque chose. Você está ligado numa coisa. Quelqu'un qui est esclave de la pornographie. Alguém que é escravo da pornografia. Aucune femme ne va te satisfaire. Uma mulher vai te satisfazer. Il n'y a que ce que tu vois là. É só o que você vê lá. Aucun homme ne va te satisfaire. Nenhum homem vai te satisfazer. C'est un problème grave. Problema maior. À la base de beaucoup de divorces, des Na base de divórcio e incompreensão. Parce que ton plaisir est créé par quelque chose qui n'existe pas. Porque o seu prazer está criado numa coisa que não existe. Malade. Doente. Tu n'es pas normal. Você não é normal. Il faut la guérison. Você necessita de curar. Quatrième, c'est quatrième ou cinquième? Quatrième cause. Il y a des maladies qui sont créées, qui sont causées par des démons, par des esprits mauvais. Então, tem doenças que estão criadas por demônios. Est-ce que dans cette église ici, il y a quelqu'un ici qui a déjà fréquenté la maison d'un féticheur? Será que nessa igreja tem alguém que já frequentou a casa de feiticeiro? Pour avoir la domination, para ter a dominação, pour dominer les hommes ou les femmes, dominar o homem ou a mulher, pour avoir la chance, para ter a sorte, de l'argent, para ter dinheiro, pour consulter au sujet de l'avenir, para consultar acerca do futuro. Personne ne peut fréquenter le diable et revenir intact. Ninguém pode frequentar o diabo e sair intacto. Tout contact avec le diable, qualquer contato com o diabo, avec ses serviteurs, com os seus servos, affecte la vie. Isso afeta a vida. Il y a des choses que tu ne verras pas aujourd'hui. Tem coisas que não vê hoje, mais tu verras cela. Mas você mais tarde verá. Le diable n'est pas notre ami. O diabo não é nosso amigo. C'est un ennemi confirmé. É um inimigo confirmado. Amen. Amém. Amen. Tu peux commencer à vivre certaines aventures, tu ne connais pas d'où cela vient. Você pode começar a viver uma certa aventura sem saber de onde vem. Invoquer Marie-Madeleine. Eu invoquei Maria Madalena. Je connais les prières de domination. Eu conheço oração de dominação. Grégoire. Pas Grégoire, Grégoire, toi tu connais pas. Grégoire. Il y a des gens qui connaissent ça ici. Tem pessoas que conhecem isso aqui? Il y a les initiés qui connaissent de quoi je parle. Sou iniciado que sabe de que eu falo. C'était un petit livre de magie. Era pequeno livro de magia. Où il y avait des prières pour attraper l'esprit d'une fille. Onde tinha oração para dominar o espírito. Pour dominer les parents. Si tu as fait une gaffe, les papa te voit, il est neutralisé. Quando você cometeu um erro, o pai te vê e está neutralizado. Le monde est bizarre. O mundo está bizarro. Amen. Amém. Il y a des maladies comme ça. Tem doenças assim, causées par des démons. Causadas por demônios. Pourquoi? Porque, Regardez ici. olha aqui.
La Bible dit, A Bíblia diz, une personne qui échange son intimité avec quelqu'un qui n'est pas marié, vous partagez des mémoires. Vous avez déjà vu ça aussi? alguém que partilha o seu corpo com uma pessoa que não é casado. Tu étais tellement léger. Você foi tão leve. Tout homme qui avait un peu d'argent, Para ver qualquer homem que tinha um bom qui dinheiro, pédra, que te comme conquista, tu étais qui pite. como foi o corpo. N'importe quelle Tinha femme. muito desejo de dinheiro. Il y a des tonnes et des tonnes de démons Você tem toneladas de demônios dans ton corps. no seu corpo. Est-ce que vous me suivez? Então, esse livro, Tu es malade. você está doente. Il y a des choses qui se manifestent, Tem coisas que se manifestam, mais dont tu ne connais même pas l'origine. mas que não conhece a origem. Mais il y a une femme Mas tem uma mulher maudite par ses parents amaldiçoada pelos seus pais. pour vous être retrouvé seulement en Angola. Se encontrar em Tu ne Angola, sais même pas comment il y a nem sabe como chegou em Angola. Tu ne connais pas. Il y a des gens qui Non, ça. étaient chassés pour sorcellerie. Tem pessoas expulsadas Maintenant, por ils sont ici bruxaria. aux États-Unis. Mas agora eles estão aqui nos Estados Unidos. Ils ont été chassés dans les familles pour sorcellerie. Foram expulsas da sua família por causa da bruxaria. Fazer se retrouver dans un mouvement avec certains bandits angolais. Comme Ficou c'était na rua, précis. viajou no Brasil. Est-ce que vous savez que l'Amérique enlève la sorcellerie, elle est là? C'est pas parce Você que quelqu'un pensa que a América tira a bruxaria? Não, ele está lá. Não é que, como ele chegou aqui, não vai ter a bruxaria, en não. costume, O bruxo, de fato, o bruxo bem vestido fica, demora bruxo. quand tu partages Quando você partilha, la vie avec. Vous savez, il y a des gens dont la carrière est détruite seulement pour avoir une relation sexuelle avec une personne qu'il ne fallait pas. a carreira está destruída por ter passado relações íntimas com uma pessoa que C'est des não. maladies et des maladies qui se sont installées. É doenças e doenças que se instalaram. Laissez-moi vous raconter une histoire d'une soeur, je ne sais pas si vous savez déjà. Deixa eu contar uma história de uma Une soeur mulher. à Chicapa. Uma mulher em Ticapá. Em Elle est Ticapá. allée à Chicapa dans une mission des choses de Dieu là. Foi em Ticapá, eu fui em Ticapá em missão de Il y Deus. avait une belle fille Tinha uma menina bonita de l'église où j'étais à prêcher. da igreja onde eu ia pregar. Tous les besoins de l'église, elle était toujours la première. Nas necessidades todas as igrejas era a primeira. Nous, on ne connaissait pas son boulot. Nós não conhecemos o trabalho dela. Dava sempre dinheiro. C'était une prostituée Era uma qui prostituta était venue de Kinshasa que veio pour de la Kinshasa. prostitution. À cette période-là, Chicapa, c'était le siège de l'argent. Tout le monde allait chercher Saiu l'argent. de Kinshasa foi para Chicapa se prostituir, porque naquela época Chicapa tinha Elle a vu dinheiro. un homme qui avait beaucoup de moyens. Ela viu um homem que tinha muito Ils dinheiro. sont allés à l'hôtel. Foram no hotel, Ils ont fait les aventures. fizeram aventuras Et après, l'homme dort. e depois o homem dormiu. La sœur aussi dort. A menina dormiu também. Pendant la nuit, Na noite, le sommeil fuit la sœur. o sono foge a mulher. Quand elle ouvre les yeux, Quando ela os olhos, elle trouve les gars en question. D'ici jusque-là, c'est l'homme. De là jusqu'à l'autre côté, là. Un chien avec une mâchoire qui allait jusque-là. Un gros chien. quando o sono acabou, ela Il acordou. à deux en chambre. Ela viu nesse homem trabalhando L'homme là, de pescoço até embaixo o homem e na parte de cabeça a forma de cachorro. l'homme là, Assustou. l'argent là que tu as, tu sais où ça dit? Ele disse, o dinheiro que você tem lá, Ça, c'est le chien qui lui dit, ouvre le chien lui dit. esse é o cachorro que diz para ela, não abra a boca, fica ali. Vai dormir ou não? Pour dire que O sono vai vir ou não? est-ce que va dormir encore? Será que vai dormir ainda mais? Amen. Amém. Le matin, De manhã, elle quitte l'hôtel. deixa o hotel, Elle a oublié même le sous-vêtement. esqueceu até Tellement anti-ambassade. no, De l'hôtel à l'église. da Les gens a confusão qui do hotel até na on prie le igreja. matin. Quem conhece lá, a gente orava de manhã. Complètement pas dans sa peau. Ela veio, ela não estava na pele dela. Quelqu'un qui a maigri à 2 jours.
Alguém que emagreceu no seu dia. L'homme lui avait dit, O homem disse para ele: ne dis rien. não diz nada. Dès que tu ouvres la bouche et tu parles, Quando você abrir a boca para falar, c'est fini. acabou para você. Oh, le bateau. Vai falar ou não? Je ne continue pas, j'arrête ici là pour la suite. Eu vou continuar vou parar aqui. Voilà. Você. Tu aimes tellement les femmes et tu ne sais pas où tu vas attraper quoi. Ama tanta mulher que não sabe onde Tu vai aimes encontrar o tellement quê. les hommes au point que tu ne sais pas qui te donnera quoi. Você ama tanto os homens que não sabe quem Pour vai dar un o quê. plaisir de quelques minutes Para prazer de 11 ou minutos de quelques heures, ou de umas horas, tu peux te retrouver dans une situation você pode se encontrar numa situação pour la vie. pela vida toda. Heureusement que Jésus est là. Felizmente que Jesus está lá. Et ça, c'était quand il y a un truc. 5. 5 agora. Il y a des maladies qui sont là comme une éducation. Tem doenças que estão lá como educação. O que quer se dizer? Dieu, tu utilises toi pour que tu deviennes un témoignage pour les autres. Deus te usa para tornar testemunha para outras pessoas. De telles maladies, ce ne sont pas les péchés qui les causent. Esse tipo de doença não são pecados que causam. Il n'y a pas de péché. Não tem pecado. Ça, c'est généralement la maladie des serviteurs de Dieu. Isso geralmente Les gens é a qui doença servent dos Dieu, homens de Deus. si seulement les serviteurs de Dieu savaient que ce sont les cobayes de Dieu. Se só os servos de Deus sabiam que Dieu eram vous fait passer par a une expérience combate de Deus, pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il faudrait dire à certaines personnes qui vont vivre cela. Ça, c'est l'histoire des serviteurs de Dieu. se só sabiam que Deus queria que eles tenham uma coisa a dizer para pessoas que têm esse problema. Pour tirer des leçons que tu donneras aux autres. Você é grande para tirar a lição a dar a outras pessoas. Il y a des maladies comme ça. Tem doenças assim. J'ai un frère, j'avais accordé pour leur mariage et tout. Tem irmão que eu enquadrei para o seu Il est casamento. populaire là, il est de Kinshasa, il est populaire à la télévision. C'est Ele un ça qu'on appelle les grands. passando Moi, je suis parrain de leur mariage. Eu sou aqui no casamento dele. C'est un garçon puissant. É rapaz poderoso. Il a une grande église à Tem Kinshasa. uma grande igreja na Kinshasa. Il n'a pas d'enfant. Ele não tem filhos. Il prie pour les gens. Ele ora para pessoas. Les gens ont des enfants. A pessoa tem Mais filhos. lui n'a pas d'enfant. Mas ele não tem filhos. Un jour, Dia, c'est le fidèle de l'église qui lui a surpris en train de parler à Marc. Ah, faut que le pasteur vienne. Comment ça me é o irmão da igreja que ele surpreendeu falando coisas para ele, mas isso não é normal. Ele consegue orar e outras pessoas têm filhos, mas ele mesmo não. Ele não vai mais impor a mão sobre ele, ele é suspeito. Ele não pode fazer milagre sobre ele mesmo. Et le pasteur a attrapé les gens de l'église en train de dire des choses. E o pastor encontrou Il a fait des efforts. J'abandonne. Jusqu'à ce que Dieu me donne mon enfant. Até que Deus vai me dar uma Que filha. les autres me critiquent, oui. Posso Pas des criticar, enfants quand même. mas meus filhos não. Pas des enfants que moi j'élève. Não, meus filhos que eu estou criando na igreja. Je n'ai pas appris, j'ai entendu. Révérend, tu n'es qu'une cobaye. Eu vou falar você né, que o animal de teste Dieu de Deus. t'utilise Deus usa você pour que tu serves des leçons aux autres. para servir de lição a outras pessoas. Tá vendo ou não? Il y a une cause, Tem uma causa, une autre cause, uma outra causa, où Dieu place en toi une maladie pour te maintenir dans l'humilité. onde Deus coloca em você uma doença para te manter na humildade. Généralement, c'est une infirmité. Na Il y a verdade, é uma quelque enfermidade, chose, uma coisa comme ce que Paul avait. como que o Paulo tinha. Le tout-puissant Paul, là, O tempo poderoso Paulo. il dit qu'il avait une maladie. Paul était malade. Ele Il a jeûné, il a prié. Ele orou, jejuou. Un jour, Dieu lui dit, chut, Dia ele vai daquela boca, j'ai placé cette histoire-là eu colocou aquela história comme un ange de Satan. como anjo do Pour te Satanás fouetter, para te comme ça tu chatear. seras toujours aimé.
Tu connais beaucoup de choses. Tu peux devenir un frère. Tu peux commencer à penser que tu es Dieu. Il faut que cette histoire-là te fasse connaître que tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un homme qui a aussi des choses. C'est ainsi que tu peux voir une femme très belle. Mais la souba elle fait du bien dans la maison. Très belle. Pourquoi ça là, c'est pour la maintenir aussi dans l'humilité. Avant d'insulter quelqu'un, il y a des pupilles qui viennent de l'école aussi. Pour dire, elle m'a dit de Satan, pour me fouetter et me maintenir. Paulo disse, não sacanagem para me chicotear, me manter. O mundo doença é complicado. Dernière cause, a última causa, ça peut être pour la gloire de Dieu. Pode ser pela glória de Deus. Souvenez-vous de l'aveugle né. Se lembra do cego de nascença? Les disciples en Jean 9 ont posé la question à Jésus. C'est lui quem? Ou c'est ses parents? É ele ou seus pais? Jesus disse, ses parents n'ont pas péché. Os pais não cometeram pecado. Lui n'a pas péché. Ele não cometeu pecado. Et cette maladie-là, cette infirmité, c'est pour la gloire de Dieu. Pela glória de Deus. Amen. Amém. Amen. 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 Ta maladie à toi peut être causée par quoi? A tua doença pode ser causada por quê? Tu peux être ici dans le corps bien, mais dans ton âme malade. Você pode estar bem no corpo, mas na sua alma está doente. Tu peux être ici dans ton corps bien, mais ton esprit est malade. Você pode estar bem no corpo, mas o teu espírito está doente. Vous savez qu'il y a des gens ici qui ont des difficultés de dormir. Ce n'est pas parce qu'il est tout le temps avec les téléphones, mais on dirait que il va dormir. Sabe que tem pessoas que dizem que vai dormir? Não porque ele está conservando o tempo, mas porque ali é o sono dele. Você precisa da intervenção de Deus. On nous présente Jésus dans la Bible. Nos apresentam Jesus na Bíblia comme celui qui a pris soin de toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Como alguém que tomou conta das nossas doenças e enfermidades. 3 Jean 2, qui peut lire ça? 3 Jean 2. 3 João 2. 3 Jean 2. 3 João 2. Je veux que tu prospères à tous égards. É o que você possa prosperar l'état de ton âme. Diante de qualquer situação, como o estado da sua alma, Deus quer que você possa prosperar. Quelqu'un qui prospère, alguém que prospera, c'est quelqu'un qui quitte l'étape de limitation, l'étape de maladie pour é alguém que deixa a etapa de doença para uma outra etapa. 3 Jean 2. Dieu veut que tu prospères. Deus quer que você possa prosperar. C'est ce que nous allons faire cette semaine. É o que vamos fazer nessa semana. Regardez-moi. Regardez ici. Olha para mim. Le jeudi. Quinta-feira. À partir de minuit. A partir da meia-noite. Chacun de nous. Cada um de nós. Chez lui à la maison. Na casa dele. Va quitter le lit. Vai deixar a cama. Et sera au pavé. E estará no chão. Nous allons commencer le service de prière. Vamos começar um serviço de oração pour la guérison. Je ne sais pas quelle est la partie qui te dérange. Não sei qual é a parte que te incomoda. Peut-être une infirmité. Talvez uma enfermidade. Une histoire de famille. Uma história de família. Nous allons prier. Vamos orar. Pour que Dieu te guérisse. Para Deus curar. L'Éternel. O Eterno. C'est Jéhovah Rapha. É Jeová Rafa. C'est lui qui nous guérit. É Ele que vem nos curar. Dieu fait des miracles. Deus faz milagre. Et je veux que cette semaine, il fasse des Eu miracles. quero que essa semana possa fazer mais milagre. Dieu répare. Deus repara. Comme c'est lui qui a créé ton corps, Como Ele que criou seu corpo. il peut tout réparer dans ton corps. Ele pode tudo reparar no seu corpo. Avant jeudi, Antes da quinta, chacun de nous va chercher un jour. um jour vai escolher dia. Où tu vas jeûner seul. Onde vai jejuar só. Avant jeudi. Antes da Jeudi quinta-feira. la nuit, c'est tout le monde. Quinta-noite Et le vendredi, nous sommes ici de 12h jusqu'à 20h.
De sexta a sábado, das 12 a 20 para orar. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous allons nous réunir chez nous à la maison. Vamos nos reunir na minha casa. C'est à partir de 18h. É a partir de 17h à 19h, c'est ça? 17 e 19. Hein? De 17h à 19h. Da 17 a 19. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Segunda, terça, quarta. Tu vas chercher un jour, tu seras jeune. Você vai procurar dia aí. Tu as un problème. Se tem problema. Tu as besoin de Dieu. Necessita de Deus. Il y a quelque chose qui ne prospère pas Tem algo que não está prosperando en toi. em você. Il y a quelque chose qui ne prospère pas. Tem uma coisa que não Il y a prospera. une limitation Tem uma limitação dans ce que tu fais, no que faz. dans ce que tu es. É quem você é. Dieu peut faire des miracles. Deus pode fazer um milagre. Est-ce que vous me croyez? Sabe que você Dieu peut faire tout pour toi. Deus pode fazer algo por Nous você. serons, ça c'est une semaine de prière. Essa é uma Si semana tu de as du oração. temps, Se tu der viens chez tempo, nous là dans notre maison de prière. pode vir na nossa casa de oração. Quand tu as du temps, viens, c'est Quando ouvert. tem Cette tempo, semaine, c'est está ouvert. aberto. N'importe quand tu viens, A qualquer tu momento peux você venir vem, prier pode seul. orar e S'il y a orar. un problème, Se tem um problema, Dieu a une solution. Deus tem uma solução. Il y a des maladies qui ne peuvent pas partir sans prière. Tem doença que não pode ir sem oração. Il y a des maladies qui peuvent terminer avec ta prière, mais il y a des maladies qui peuvent terminer avec la prière des autres pour toi. Tem doença que pode acabar com a sua oração, mas tem outras que não pode. Est-ce que vous suivez? Certaines maladies, Umas doenças il faut seulement quelqu'un d'autre qui prie pour toi. é preciso alguém. D'autres maladies, tu peux prier toi-même et tu Outra ne sais doença, pas. você pode orar sozinho e vai estar Je ne sozinho. sais pas qu'est-ce que Dieu va utiliser pour ton cas Não sei o que Deus vai usar para a sua casa. cette semaine. Esta semana, À partir de 9h, a notre maison de prière est ouverte. nossa casa de oração está aberta. Viens quand tu as du temps. É, Tu entres, je vais ouvrir du côté du garage. Là, tu viens. Rentre não é tranquillement. da Prends garagem. ton temps pour prier. Tem o seu tempo para orar, Pour ta santé. para a sua saúde, Ta santé para spirituelle. a saúde espiritual, Ta santé morale. para a saúde Ta santé moral, corporelle. sua saúde corporal. Tu as besoin de Dieu. Você necessita de Deus. Dieu veut que tu prospères. Deus quer você prosperar. Incline ta tête. Inclina a sua cabeça. Est-ce que tu peux dire à Dieu qu'il se souvient de toi? Será que pode dizer a Deus se lembrar de você? Prions au nom de Jésus. Oremos em nome de Jesus Cristo.